Meus amados, hoje nós vamos para a última mensagem da nossa série, para a mensagem 5, a série Um Mês para Viver. E como passa rápido, né? E é porque ninguém morreu, né? Então, um mês para viver, o nosso texto inspirativo é o Salmo capítulo 90, versículo 12, que diz assim: faz com que saibamos como são poucos os dias da nossa vida, para que tenhamos um coração sábio. Isso foi um ensaio, agora nós vamos ler juntos, vamos lá? Faz com que saibamos. Obrigado. Amém. Então estamos chegando ao final dessa jornada de um mês para viver. E como vocês já perceberam, eu não morri. Hoje de manhã eu disse, olha, pretendo estar hoje à noite ministrando a última mensagem, se Deus assim permitir. Então, como vocês perceberam, não morri. E óbvio que você também não morreu. E a ideia justamente era essa. A ideia não era que nós morrêssemos nesses 30 dias, mas a ideia era que aprendêssemos a extrair o melhor da vida, vivendo como se estivéssemos morrendo, porque de fato estamos morrendo. Então a ideia dos 30 dias para viver é encararmos a nossa finitude, como no texto que nós lemos, né? Fazer que saibamos como são poucos os nossos dias, ter a consciência da nossa finitude, para que isso nos liberte de uma maneira errada, equivocada de viver, para que a gente comece a viver da forma certa. E a forma certa de viver é viver como se estivéssemos morrendo. Porque quando nós temos essa consciência, nós começamos a priorizar aquilo que realmente é importante na nossa vida. Nós aprendemos que a morte é algo certo, a vida nem tanto. Não sei se vocês lembram, na primeira mensagem da série, que eu compartilhei uma frase, ela está aí de novo no PowerPoint, que ela diz o seguinte: a morte é mais universal que a vida. Todo mundo morre, mas nem todo mundo vive. Todos nós passaremos pela morte, mas nem todo mundo pode dizer que de fato viveu. Tem muita gente que passou por esse mundo, sobreviveu, vegetou, mas que não chegou a viver a vida plena que Jesus promete, a vida abundante que Jesus promete, uma vida com significado, uma vida com um propósito, uma vida onde se deixa um legado. Tem pessoas que passaram por aqui, viveram décadas e décadas, às vezes quase um século, e simplesmente passaram despercebidas porque não fizeram a menor diferença. Todos vamos morrer, mas nem todos temos a certeza de que de fato viveremos de verdade, né? As estatísticas têm mostrado que a morte tem atingido 100% dos seres humanos. Isso significa que você está incluído nesses 100% dos que têm vivido aqui. Todos têm experimentado a morte, todos têm passado pela morte, e você não é uma exceção. Se você prestar atenção, você vai perceber que Deus, ele tem nos dado, ao longo de todo o tempo, ele tem nos dado várias dicas, vários lembretes de que a nossa vida é curta e que a nossa vida está se aproximando cada vez mais do fim. Durante toda a nossa vida, Deus vai nos dando lembretes. E nós vemos esses lembretes o dia inteiro, todos os dias. O problema é que nós não interpretamos bem esses lembretes, não interpretamos como sendo um aviso de que a nossa vida está acabando. Que lembretes são esses? São vários. Por exemplo, as rugas, né, os pés de galinha, são lembretes, e você vê suas rugas e os seus pés de galinha quando você olha no espelho. Talvez na hora de sair de casa você até tentou disfarçar, né? Passando um pozinho no negócio, você estava dando lá uma maquiagem lá para disfarçar esses sinais. As rugas, as dores, né? Chega um determinado momento que a gente começa a idade do condor, né? Com dor em todo canto, dói as costas, dói a cabeça, dói a perna, dói o ombro, né, Edgley? Cadê Edgley? Então você começa a sentir dor por todos os lados. Outro lembrete que Deus nos dá são os cabelos que começam a ficar brancos. Samara, vez por outra, está passando a mão na minha cabeça dizendo: painho, está cheio de cabelo branco. Eu sei bem que eu sou míope, eu nem vejo esses cabelos brancos, mas eu sei que eles estão aí. A calvície, né, quando eu assisto os vídeos das mensagens que eu prego aqui, que quando eu baixo a cabeça lá no vídeo eu vejo
eu vejo que já não é mais a mesma coisa como antes, né? Tem algum espaço aqui entre os fios que isso indica que eu estou no mesmo caminho do meu pai, né? Eu vou ficar careca. Eu não tenho muito problema com isso, mas já está me avisando que algo está acontecendo. É a visão embaçada, é a necessidade de repente usar óculos. Você tinha visto tão boa e de repente você vai ler um texto e aí você fica com o braço curto, né? Você tem que esticar para poder ver, e aí você começa a usar um óculos multifocal. E são vários os sinais, os lembretes que Deus tem nos dado de que a nossa vida está curta. E esses sinais, eles não são apenas um sinal de que você está ficando velho, mas esses sinais significam que você está morrendo aos poucos. As rugas, os cabelos brancos, as dores que antes você não sentia. Há um tempo atrás, eu não tinha problema nenhum com o que eu comia na hora de dormir. Eu lembro que 11 horas da noite eu comia um prato de fava. Ia dormir tranquilo. Hoje em dia, se comer um pouco mais tarde, já fica passando. Isso é um aviso, olha, você não é mais um garoto. Esses avisos são o seguinte: você está morrendo aos poucos. A verdade é que hoje você está 30 dias mais perto do cemitério do que você estava quando nós começamos essa série. Eu também estou pelo menos 30 dias mais perto do cemitério do que quando nós iniciamos essa série. E por falar em cemitério, como falei na primeira mensagem, nenhum lugar ilustra melhor ou nos confronta melhor com essa realidade da morte, da finitude de um tempo limitado do que o cemitério. E lá no cemitério tem uma lápide, e essa lápide ela tem 2 datas separadas por um traço. A primeira data ela diz o dia que você nasceu, a segunda diz o dia que você morreu. E a verdade é que você não tem controle sobre essas datas, a não ser que você seja um suicida, então você teria um controle sobre a segunda data. Mas pessoas normais, elas não têm controle sobre a segunda data também, então nós não temos controle sobre essas 2 datas. Mas a boa notícia é que aquele pequeno traço, toda a sua vida, ela está resumida naquele pequeno traço. Gente, essa é uma foto que eu peguei da internet, não é nem um Eusébio que eu conheço, tá? Não foi eu que botei esse nome ali, não. Esse pequeno traço, ele resume a sua vida. Você não tem controle sobre nenhuma das 2 datas, mas a boa notícia é que você tem controle sobre o traço. O traço é a sua vida, é o seu tempo aqui. Então esse você tem controle. O que é que você está fazendo com o seu traço? O que é que você está fazendo com a sua vida? E aí você pode decidir viver da forma correta e não desperdiçar o seu tempo, que é breve. Se você se sente desconfortável quando a gente está falando de morte, veja então o que a Bíblia diz em Eclesiastes capítulo 7, versículo 4. Eclesiastes capítulo 7, versículo 4 diz assim: quem só pensa em se divertir é tolo. Quem é sábio pensa também na morte. Então, se você não quer pensar na morte, você só quer pensar em se divertir, a Bíblia está dizendo que você é um tolo por não querer considerar a questão da morte. Os sábios, eles vivem encarando a realidade da morte e encarando com naturalidade, porque esse é o fim programado para todos nós, a não ser que você tenha o privilégio de fazer parte da geração que vai estar presente no arrebatamento da igreja na volta do Senhor Jesus Cristo. Se você não fizer parte dessa geração, e olha que você tem muita chance de fazer parte dessa geração, as profecias indicam que está muito perto, mas se você não faz parte dessa geração, então a morte é certa. Então seria sábio você viver considerando a questão da morte e pensar nesse assunto. Porém, eu tenho uma grande notícia para quem tem medo da morte, mas também uma boa notícia para quem não tem medo da morte. A notícia é: a morte não é o fim do jogo. Diga aí para quem está do seu lado: a morte não é o fim do jogo. É por isso que o tema da mensagem de hoje, da mensagem 5, é morrendo
para viver, quando o fim do jogo é apenas o começo. Morrendo para viver, quando o fim do jogo é apenas o começo. Então, morra para viver e não apenas viva para morrer. Essa é a verdade. Nós podemos morrer para viver e não simplesmente viver para morrer. Olha só o que diz João capítulo 11, a partir do versículo 25. Diz o seguinte: Jesus disse: sou eu quem levanta os mortos e dá a eles uma nova vida. Em outras versões, eu sou a ressurreição e a vida. Todo aquele que crê em mim, mesmo que morra como qualquer outro, viverá novamente, porque tem a vida eterna por crer em mim e nunca morrerá. Jesus está dizendo aqui que você foi criado para ser eterno. Jesus está dizendo aqui que algum dia você deixará de respirar, mas mesmo quando você deixar de respirar, Ele está dizendo, você não vai deixar de existir. Você nunca vai parar de existir, você não vai ser aniquilado, você existirá eternamente. Então a pergunta que vamos responder na mensagem de hoje é a seguinte: o que você precisa saber e fazer para viver depois da morte? Porque uma coisa é certa, você vai existir depois da morte, mas não é certo que você vai viver depois da morte. A Bíblia diz que essa existência depois da morte tem duas realidades: pode ser uma vida eterna com Deus, ou pode ser uma morte eterna no lugar de fogo, enxofre, choro e ranger de dentes, que a Bíblia chama de inferno. Você não vai ser aniquilado, você não vai deixar de existir depois da morte física, mas você pode morrer eternamente, e morrer eternamente significa ter uma existência eterna completamente separado de Deus. E por que isso é a morte? Porque Deus é a fonte de tudo o que é vida. Ele é a própria vida, e ser separado dele é um estado de morte, não de aniquilação, seria muito bom, é um estado de morte eterna. Então o que é que você precisa saber e fazer para viver mesmo depois da morte? Vamos ver algumas coisas aqui que são importantes sobre esse assunto. Então primeiro, você já pode pegar o seu esboço, pode pegar a sua caneta e você já pode completar aí. Você precisa saber que sua vida na terra é passageira, mas a sua existência é eterna. Você precisa ter essa consciência. A sua vida na terra, ela é passageira, mas a sua existência é eterna. Você foi criado para ser eterno. Como eu falei na semana passada, as pessoas existirão para sempre, ou no céu ao lado de Deus, ou no inferno distante de Deus, mas elas existirão para sempre. E uma das provas de que nós somos criados para ser eternos é o que eu chamo de a semente da eternidade que existe dentro de cada um de nós, desde que o mundo é mundo e desde que o homem é homem. Que semente é essa da eternidade a que me refiro? Desde que o homem é homem, desde que foi criado, ele tem uma forte crença, uma forte intuição e uma certeza de que existe vida após a morte. Mesmo aquelas civilizações antigas que nunca tiveram contato com a Escritura, que nunca ouviram falar de Deus como a gente ouviu falar, que nunca ouviram um profeta de Deus falando, que nunca ouviram falar de Jesus, nem de que Jesus era a ressurreição e a vida. Mesmo essas civilizações antigas e pagãs que não conheciam a Deus, eles tinham uma forte crença já natural no seu DNA de que eles eram eternos, de que a morte física não era o fim. Se você estudou um pouco de história e você estudou a história das civilizações, você vai ver que todas as civilizações, elas tinham a ideia e a crença de que viveriam depois da morte. É só você ver a história das pirâmides, tanto as pirâmides maias, astecas, como as pirâmides do Egito. E o que são as pirâmides? As pirâmides nada são mais do que túmulos que revelam a certeza daqueles povos, daquelas civilizações, de que eles viveriam mesmo depois da morte.
Quando um faraó morria, ele tinha o seu corpo embalsamado, colocado naqueles túmulos bonitos da pirâmide, e em algumas épocas matavam milhares de servos e soldados para servirem ao Deus, né? Que Faraó era tido como um Deus, para servirem a ele no mundo dos mortos. Então é comum quando você vai num túmulo de um faraó, lá também existem os corpos de muitos servos e soldados que foram mortos depois que o faraó morreu, que era para poder ir acompanhar ele e servi-lo no mundo dos mortos. Então isso é uma realidade que está no DNA humano. Assim também como a realidade de buscar a Deus e adorar a Deus. Mesmo quem nunca conheceu a Deus tem a necessidade de adorar e se prostrar diante de algo que ele considera que é maior do que ele mesmo. Assim também é a questão da semente da eternidade. No DNA humano, independente dele ter tido contato com as Escrituras ou não, ele tem uma intuição forte, ou uma certeza, ou uma crença de que ele foi criado para viver eternamente. Aí você me pergunta, e de onde é que veio essa certeza, essa semente da eternidade? Essa semente foi colocada no homem pelo próprio Deus. Olha o que diz Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11, a parte B. Eclesiastes 3, 11b diz assim: também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Olha de onde vem esse anseio pela eternidade, que mesmo as civilizações que não conheciam a Deus, mas tinham essa ansiedade, essa certeza de que não seriam aniquilados com a morte física. O próprio Deus pôs no coração do homem o anseio pela eternidade, porque nós fomos criados para sermos eternos e não para termos um fim. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19 diz assim: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Olha o que Paulo está dizendo aqui: se a sua esperança em Cristo se resume a esta vida, a pensar só nesta vida e a não contemplar a eternidade, você é o mais infeliz de todos os homens. Existe uma dimensão eterna que é infinitamente superior a essa dimensão que você vive. A eternidade comparada ao tempo que vivemos aqui é como se aqui fosse uma gota e a eternidade fosse todo um oceano. Aqui é como a névoa que vem e vai. A eternidade é para todo o sempre. Esses dias, eu não vou dizer o nome da pessoa para não expor, mas uma pessoa que é conhecida em muitas partes do Brasil, eu tive a oportunidade de ter uma conversa com uma pessoa muito intelectual, muito inteligente, autora de livros, e ela disse que não acreditava em Deus, mas uma pessoa muito inteligente e aberta para conversar. Então eu comecei a conversar com essa pessoa, conversar, e conversa vai, conversa vem. Eu disse: a senhora me permite, já é uma senhora, já acho que ela está chegando já na casa dos 80. Eu disse: a senhora me permite fazer uma pergunta? Eu sempre tive vontade de fazer essa pergunta para alguém que diz que realmente não crê na existência de Deus. Porque aí eu contei para ela, porque os ateus que eu conhecia até hoje eram tudo fajuto. Porque na hora que o negócio aperta, ai meu Deus, então não é ateu coisa nenhuma. Ela disse: fica à vontade, pode fazer. Eu disse: como é que a senhora encara a realidade do fim da vida, da morte, por uma perspectiva de alguém que não crê na existência de Deus? E ela olhou para mim, me surpreendeu a resposta dela. Eu pensei que ela vinha com um argumento filosófico, alguma coisa, e ela olhou para mim com o semblante abatido e disse: isso é um verdadeiro tormento, uma agonia, um sofrimento, é um caos. Eu prefiro não pensar na morte, porque isso me deixa muito mal. Isso me faz sentir que eu não sou nada. E eu fiquei impressionado com aquela resposta. Mas é exatamente isso que acontece com quem não crê na existência de Deus. Não há esperança, não há propósito algum. Se você tira Deus da equação, então não há sentido nenhum, não há propósito algum.
não há futuro, não há vida após a morte. Morreu, acabou. E ela diz: eu só tenho certeza que eu vou viver na memória dos meus amigos e parentes enquanto eles lembrarem de mim. Essa era a esperança dela, de viver um pouco depois da morte. Era na lembrança daqueles que gostavam dela. Você precisa crer que você foi criado para ser eterno. E observe que alguém para duvidar disso, como aquela senhora, é alguém que fez um caminho enorme de filosofia, de questionamentos, de decepções, para chegar ao ponto de dizer: eu não acredito na existência de Deus, eu não acredito na eternidade. Porque naturalmente você já acredita que existe um ser soberano e que você não vai se acabar depois da morte. Segunda coisa que nós precisamos saber, acreditar. Você precisa acreditar que o céu é uma verdade. Complete aí. Você precisa acreditar que o céu é uma verdade. Já faz muito tempo que as pessoas estão perdendo o interesse, já não se interessam mais pelo assunto céu. Meio que é cafona estar falando de céu. Nós estamos mais preocupados com o mundo físico, com o mundo material, com o aqui, com o agora. É como acabamos de ler o que o apóstolo Paulo diz: se a sua esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, você é o mais miserável de todos os homens. Mas nós cristãos, não temos muito falado mais em céu, em inferno, vida eterna. Sabe, nós não fazemos mais aquela pergunta, ou os não crentes também não fazem mais aquela pergunta, não fazem mais aquela pergunta que Nicodemos fez: mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Olha o anseio dele, e o jovem rico também, para herdar a vida eterna. E aí Jesus vai dizer o que ele precisa para herdar a vida eterna. Hoje em dia a grande pergunta é, tanto de cristãos como não cristãos, a pergunta é: como Jesus pode tornar a minha vida aqui melhor? Como Jesus pode fazer a minha vida se tornar melhor? Como Ele pode me dar mais conforto, mais riqueza, mais paz? Nós estamos sempre focando no agora, na vida terrena, e nós perdemos a dimensão da eternidade. Muitos vivem sem pensar nessa verdade chamada céu. Outros nem ao menos acreditam mais nessa verdade chamada céu, e outros zombam de quem ainda fala a respeito do céu. Eu conheci um certo homem que já tinha sido evangélico, mas depois deu uma desviada na fé, e ele dizia assim: igrejas são creches espirituais. Todos que fazem parte da igreja não passam de crianças espirituais. E o inferno é o chicote que a igreja usa para manter todo mundo na linha. E o céu é o pirulito que usam como prêmio daqueles que se comportaram e permaneceram na linha. Então não existe céu, não existe inferno, isso é só uma ameaça da religião para manter as pessoas na linha. Então tem muita gente que está indo por esse caminho: não existe céu, não existe inferno, e aí começa a duvidar de tudo isso. Na verdade, o tema céu parece que está realmente fora de moda. Até na igreja se fala muito mais de outras coisas do que no céu e no inferno, na eternidade. Só que a maioria das vezes, essas pessoas que dizem que não acreditam no céu, que não acreditam no inferno, que não acreditam na eternidade, são as mesmas pessoas que se pegam acreditando em coisas tão absurdas. Se pegam acreditando em bons fluidos, em pedras com poderes, em figa, pé de coelho, trevo de 4 folhas, banho de sal grosso, azar, karma, sorte. Não acreditam no céu, não acreditam no inferno, não acreditam na eternidade, não acreditam na Bíblia, mas acreditam num monte de besteira que ensinam por aí. A questão é: qual a prova de que o céu não é apenas mais uma fábula? Qual a prova de que o céu não é apenas o pirulito oferecido na creche espiritual?
como recompensa para que as crianças andem na linha. Qual é a prova de que o céu realmente existe? A maior prova de que o céu é uma verdade é que o próprio Jesus afirmou categoricamente que existe um céu e que nós iríamos para lá. João capítulo 14, versículo 1 ao versículo 3 diz assim: Jesus disse: não fiquem aflitos, creiam em Deus e creiam também em mim. Na casa de meu Pai há muitos quartos, e eu vou preparar um lugar para vocês. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito. E depois que eu for e preparar um lugar para vocês, voltarei e os levarei comigo, para que onde eu estiver, estejam vocês também. Amém? Amém. Glória a Deus. O próprio Jesus diz que na casa do Pai há muitas moradas, ou há muitos quartos, como nessa versão, e ele diz: eu estou indo preparar um lugar nessa casa do Pai para vocês, e quando tiver tudo pronto, eu voltarei e levarei vocês comigo, para que onde eu esteja, vocês estejam também. Então, se o céu não é uma verdade, se o céu de fato não existir, isso significa que Jesus não passa de um grande mentiroso. Se o céu não existir, Jesus estava mentindo, e como mentiroso você pode jogar fora tudo mais que ele falou. Então, se você crê em Jesus, se você crê que ele é o Filho de Deus e você duvida da existência do céu, tem uma grande incoerência aí. Para mim, eu não preciso de nenhuma prova mais suficiente do que essa. O próprio Jesus diz que o céu existiu, e o próprio Jesus prometeu que nos levaria para lá, para morar com ele por toda a eternidade. Isso é prova mais do que suficiente. Você precisa acreditar que a vida que Deus projetou para você vai muito além dessa vida terrena e material. O projeto de Deus para você inclui um lugar no céu, na morada do Pai, para estar com Cristo por toda a eternidade. Amém? Pegue seu esboço. Terceira coisa que você precisa crer, saber. Você precisa crer que o céu é um lugar maravilhoso. Diga assim para a pessoa que está do seu lado: o céu é um lugar maravilhoso. Agora eu pergunto para você: você acredita mesmo nisso? Seja sincero. Você tem mesmo vontade de ir para o céu? Então acho que eu vou pular esse ponto. Um dia desse, saindo aqui da igreja muito cansado, depois de uma semana muito difícil, eu ia deixar aqui o meu sogro, o seu Edivaldo, em casa, e quando a gente passa ali, a gente passa em frente àquele centro de velório da funerária São Francisco, ali do Sempre, né? E é comum, porque sempre acontece, no domingo tem alguém sendo velado ali. E aí um domingo eu estava muito cansado, e quando a gente apontou ali que viu, aí o seu Edivaldo disse assim: e tem alguém descansando ali. Aí eu disse assim: não, ali não está descansando não, se tem Jesus, está descansando na eternidade. Aí naquela hora eu fui tomado por uma vontade de ir para o céu. Aí eu disse: eita, que me deu a vontade de ir para o céu agora, que eu imaginei o céu como eu imagino que seja. Aí deu aquela sensação de coisa boa, de só vontade de ir para o céu, Janine, acaba com isso. Mas me deu uma vontade de ir para o céu naquela hora e descansar no céu. Mas a verdade, por que eu pergunto isso? Seja sincero. A verdade é que muita gente não tem vontade de ir para o céu. Tem vontade de ir para o céu quando é assim, ó, aqui está o inferno e aqui está o céu. Você quer ir para onde? Ah, para o céu. Aí sim, você tem vontade de ir para o céu. Você não quer ir passar a eternidade no inferno.
Mas tem muita gente que não tem vontade de ir para o céu. E não tem vontade, não anseia pela pátria celestial, porque na verdade o máximo que ele consegue imaginar do céu é um lugar muito chato. É um lugar muito monótono. É um lugar sem muita coisa para fazer. E aí, aqui está mais interessante, né? Se puder ficar mais um tempinho aqui. E para o céu não é a realidade que muita gente almeja. Almeja quando coloca diante da opção inferno ou céu. Quero céu. Mas diante da realidade aqui, da realidade do céu, a não ser quando você está passando por uma crise muito grande, um problema muito grande, uma tragédia, eu quero morrer. Mas fora disso, a compreensão que muita gente tem do céu não é um lugar tão bom assim, não é um lugar tão legal assim. Na verdade, eu imagino que se Deus perguntasse para nós assim: você já entendeu que você é imortal, a morte física não é o fim, você vai viver eternamente. E Deus chegasse e dissesse assim: olha, o que é que você quer? Você quer viver eternamente aqui ou você quer ir para o céu? Tem muita gente que ia pensar bem, a não ser que tivesse uma vida bem complicada aqui. Mas quem tem uma vida boa aqui, ia dizer: rapaz, eu acho que eu vou ficar por aqui mesmo. Pensa aí comigo. Qual é a imagem que vem à sua mente quando você pensa no céu? Faz o seguinte, feche seus olhos aí e pensa no céu. Como é o céu? O que é que vem à sua mente agora quando você pensa em céu? Pensa aí, você está chegando no céu. Acorda, você não morreu. Olha só. Provavelmente, eu já falei sobre isso aqui outras vezes, né? Já falei sobre isso umas 2 ou 3 vezes na igreja. De repente, quem lembra já foi por um caminho diferente, ou de repente quem já tem uma compreensão diferente foi. Mas a maioria das pessoas, a visão que você teve aí quando você fechou os olhos, normalmente tem a ver com uma luz muito forte e algo muito branco. Nuvens brancas, roupas brancas, anjos vestidos de branco, com asas brancas, uma fumaça branca, tipo gelo seco assim no chão, que negócio branco, e um monte de gente vestido de branco, cantando diante de um trono branco, para um Deus de barba branca, e todo mundo lá o tempo todo, mão levantada e cantando no céu. A maioria das visões que as pessoas têm do céu varia um pouco, mas no geral vai ficar em torno disso aí, alguma coisa muito branca, muito monocromática, e o povo cantando 24 horas por dia, 7 dias por semana. Será que o céu é mesmo um lugar monocromático e tedioso? Não, porque essa imagem é tediosa. O céu é isso, gente. Esse lugar branco, todo mundo de branco, da fumaça branca, e a única coisa que tem para fazer é ficar com as mãos levantadas e cantando 24 horas por dia, 7 dias por semana. E lá nem tem 24 horas, né? Que o tempo lá é diferente do nosso tempo, mas bem. Pensa comigo. Se Deus, quando foi criar esta terra, este planeta, e até esse sistema solar, né, do qual nós fazemos parte, se Deus, quando foi criar esse lugar, que é um lugar onde passaremos apenas uma fração da nossa existência, Deus usou tamanha criatividade, mas Deus usou tanta criatividade para criar esse planeta, esse pequeno ponto pálido quando olha do espaço. Se Deus usou tanta criatividade que até hoje, milhares de anos depois, e se você é algum cientista, ele vai dizer milhões de anos depois, eu não vai discutir isso, mas milhares ou milhões de anos depois do início da existência desse planeta, nós ainda conseguimos todos os dias nos surpreender com notícias de descobrimento de novas espécies que ninguém nunca tinha visto, espécies de animais da água, aves, animais terrestres. De repente descobriu, existe um animal que nunca ninguém viu.
Os oceanos, o tanto de criatividade que Deus usou para fazer os oceanos e a vida que existe no fundo do mar, que diz que a gente não sabe nem 10% do que existe no fundo do mar. Quando alguém pega um submarino lá super potente que pode descer a profundezas que nunca ninguém foi, ficam surpreendidos com peixes que têm luzes próprias. E Deus usou dessa criatividade do mundo tão belo, tão perfeito, com tanta coisa bonita, com tanta natureza, e Deus fez essa criatividade todinha, esse mundo tão lindo. A verdade é que o nosso mundo é assombrosamente lindo e misterioso. E aí, na hora de Deus fazer a nossa morada eterna, Ele vai fazer um negócio monocromático, sem graça, monótono, de uma cor só. Antes de partir, como lemos, Jesus disse que estava indo preparar um lugar no céu para nós. Só relembrando aí, João 14, 1 a 2, está no PowerPoint. Existem muitas moradas lá onde meu Pai mora, e eu vou preparar algumas para vocês. Quando tudo estiver pronto, então eu virei buscar todos, para que possam sempre estar comigo. Então, será que Deus seria menos criativo e menos caprichoso na criação do céu, que é a morada dele e vai ser a nossa morada eterna, do que foi caprichoso na nossa morada provisória? Se o céu fosse um lugar monótono, chato, sem criatividade alguma, nem de céu ele poderia ser chamado. Tem gente que, por sua vez, quando fechou os olhos para imaginar o céu, imaginou como um templo de uma igreja, né? Um culto, um templo numa igreja. Mas a descrição de João lá na visão do Apocalipse, ele não fala que o céu parece com um templo de uma igreja, ele fala que o céu parece com uma cidade. Ele diz que o céu é uma cidade, e mais, atentem, ele diz que nessa cidade não há templo algum. Vocês já tinham visto isso? Apocalipse capítulo 21, versículo 22. Não se podia, isso João tendo a revelação de flashes do que será o céu. Não se podia ver nenhum templo na cidade. A cidade que ele está falando é a cidade celestial, porque o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são adorados em toda parte nela. Lá no céu as pessoas não precisam ir ao templo, porque as pessoas adoram a Deus o tempo todo em suas vidas, vivendo naquela cidade. Então o céu não se parece com um templo, mas com uma cidade. A descrição que João faz, se você for ler a descrição de João no Apocalipse, não é uma descrição precisa, e é por isso que eu acredito que Deus não revela mais coisas, porque imagina a cabeça do João tendo uma revelação sobre o céu e vendo coisas que não existem na terra, e ele tentando arrumar coisas mais ou menos parecidas para dizer: no céu é como tal coisa, mas não existe nada na terra semelhante àquilo que tem no céu. Então ele fica tentando criar imagens para passar uma ideia. Sabe quando você vai num lugar e a outra pessoa pergunta: como é que é lá? E aí o que você faz? Você tenta buscar alguma coisa que aquela pessoa conhece e diz: sabe, lá é parecido com aquele negócio, sabe, lá tem uma coisa que parece com aquilo. E aí você tenta usar figuras que o outro conhece para descrever aquilo que só você viu. E quando o outro chega lá e diz: eu não imaginei que fosse assim não. Porque você está falando de coisas figuradas para ilustrar uma coisa que só você viu, e quando o outro chega lá, a imagem que ele fez é diferente. Então, por mais que você tente ler João, tente ler o que João falou no Apocalipse, você vai ter uma ideia ainda muito distante do que é o céu. Eu só digo assim: pense num lugar bom, mas pense num lugar bom, muito bom. Pensou? O céu é melhor do que isso. Você não tem, e eu não tenho capacidade de entender quão bom é o céu, mas lá não tem templos, porque lá as pessoas adoram com suas vidas. João diz que a cidade tinha portões e pérolas, ruas de ouro puro. Não necessariamente é ouro, gente.
Porque o que é valioso no céu não é valioso na terra, os valores são diferentes. Mas a mensagem aqui é muito mais que é um lugar cheio de valor, de significado, de propósito. João olha e vê aquele negócio e diz: o que é que tem mais importante aqui na terra, que as pessoas mais valorizam? É o ouro, é o cristal. E diz: pronto, as ruas são de ouro e de cristal. Ou alguma coisa muito reluzente, ele diz: a coisa mais parecida que eu vejo aqui é ouro. Mas não espere encontrar ouro, porque os valores do céu são outros. É tanto que lá é para pisar em cima, aqui é para o pessoal adorar o tal do ouro. Mas a mensagem aqui é que o céu é um lugar cheio de valor, de significado, de propósito. O céu será um lugar de satisfação, de realização, de beleza, de criatividade. Não imagine o céu menos do que isso. Você lembra como foi que Jesus denominou o céu quando ele falou com o ladrão na cruz? Lucas 23, 43, Jesus respondeu: ainda hoje estarás comigo aonde? Jesus, conhecedor do céu, porque veio de lá, ele quer um adjetivo para se referir ao céu, e ele chama o céu de paraíso. Pense num lugar bom. Jesus disse que o céu é um paraíso. Outra verdade sobre o céu é que a Bíblia diz que no céu não haverá muita coisa que tem aqui, coisa ruim. Isso já torna o céu maravilhoso. Lá não haverá dor, não haverá choro, não haverá miséria, não haverá maldade. Apocalipse capítulo 21, versículo 4: ele enxugará todas as lágrimas dos olhos deles, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Tudo isso passou para sempre. A terra já seria um céu se tirasse essas coisas. Você imagina o céu, que é melhor do que a terra, ainda sem essas coisas. Por isso que Jesus diz que lá é um paraíso. A Bíblia também diz que lá não haverá sol, nem haverá lua, nem noite. Não haverá sol nem lua, porque diz que a glória do próprio Deus e do Cordeiro iluminará a cidade. A luz da cidade vai ser a luz do próprio Deus. Está lá em Apocalipse 21, não está aí no PowerPoint, só para você quiser anotar. Mas a luz da cidade vai ser a luz do próprio Deus. Não precisa de sol, não precisa de lua, não precisa de estrelas. Também lá não haverá cansaço. E por que não haverá cansaço? Porque o nosso corpo será um corpo transformado e glorificado, um corpo perfeito, semelhante ao corpo que Jesus recebeu quando ressuscitou dos mortos. O corpo de Jesus foi transformado. É tanto que não acharam o corpo dele. Por que não acharam o corpo dele? Porque o corpo humano que ele estava foi transformado em um corpo celeste. E depois você vê os encontros de Jesus com seus discípulos, depois de ressuscitado, ele atravessa paredes. Era um corpo completamente diferente, e era tão diferente que ele andou com os discípulos por alguns momentos e eles não o reconheceram de imediato. Para você ver como foi grande a transformação no corpo de Jesus. E olha o que diz Filipenses capítulo 3, versículo 21. Olha o que diz Filipenses 3, 21. Quando ele voltar, Jesus, tomará estes nossos corpos mortais e os mudará em corpos gloriosos, semelhantes ao dele mesmo. Olha a promessa aqui. No céu você vai ter um corpo transformado e glorificado, semelhante ao corpo de Jesus depois de ressurreto. Por isso não haverá cansaço, não haverá dor, não haverá doença, porque será um corpo perfeito. Isso significa que os nossos corpos serão mais fortes, completamente saudáveis, seremos mais inteligentes, mais criativos e mais bonitos também. Eu acredito nisso. Diga assim: você vai ser mais bonito no céu. Diga aí. Há uma esperança. Sabe aquele dinheiro que você estava sonhando em gastar com uma plástica? Não faz isso. Lá no céu você vai ser transformado de graça. Você vai ser lindo no céu, vai ser linda no céu. Aí alguém pode perguntar assim: mas haverá alguma coisa para fazer no céu? Será que tem alguma coisa para ser feita no céu?
Aí eu fico pensando, para que Deus nos daria um corpo com um potencial infinitamente superior ao que temos aqui? Para não fazer nada no céu? Para que Deus nos daria um corpo infinitamente superior ao que temos aqui apenas para sermos estátuas cantantes? Ficarmos lá em pé e cantando. Para que um corpo tão poderoso, tão maravilhoso, apenas para sermos estátuas cantantes? Meu amado, com certeza haverá muita coisa para ser feita no céu. A motivação é que vai ser diferente. Ninguém vai trabalhar lá por causa de dinheiro, por causa de ganância, para ficar rico, para ficar famoso, para ter reconhecimento. Nada disso vai estar no céu. Mas haverá sim o que fazer, pode ter certeza disso. Porque Deus não daria um corpo tão maravilhoso, com um potencial extraordinário, como será o corpo glorificado e transformado, muito superior a esse que você tem, apenas para você ser uma estátua cantante. Pode ter certeza. As motivações serão outras. As razões pelas quais faremos as coisas lá serão outras. Mas com certeza haverá muita coisa para se fazer. O céu não será um lugar monótono. Aí alguém, né, que gosta assim da parte culinária, né? Mas haverá comida no céu? E aí? Haverá comida no céu? Não haverá obesidade no céu, isso eu lhe garanto. Você pode dizer amém. Porque obesidade faz parte da imperfeição, é algo que saiu do controle. Mas haverá comida sim. Não haverá ninguém passando fome, mas haverá comida. Por que eu digo isso? Lucas 22, 15, 16, Jesus já dá a primeira pista aqui. Lucas 22, 15, 16, assim: como tenho desejado comer esse jantar da Páscoa com vocês, antes do meu sofrimento, pois eu digo a vocês que nunca comerei esse jantar, até que eu coma o verdadeiro jantar que haverá no reino de Deus. Ele está dizendo, esse jantar aqui não é nada comparado ao verdadeiro jantar que teremos no reino de Deus. Uma outra dica de que haverá comida no céu, e que esse corpo glorificado também come, é que Jesus já ressuscitado, já no corpo transformado e glorificado, foi ao encontro dos discípulos na Galileia, e ele assou, ele fritou peixe à beira-mar e comeu com seus discípulos. Depois, quando ele encontrou com aqueles 2 discípulos a caminho de Emaús, ele entrou na casa dos discípulos lá no povoado de Emaús e sentou à mesa com eles e comeram juntos. Jesus, no seu corpo glorificado e transformado, se alimentou várias vezes nos 40 dias que passou depois da sua ressurreição. Então, esses são indicadores muito fortes de que haverá comida, mas não haverá fome. Mas acredito que haverá comida. Não vai ser por necessidade, talvez seja por prazer, mas haverá comida. O céu será um lugar maravilhoso. Na verdade, o céu é um lugar maravilhoso. Para nós será, né? Cheio de relacionamentos, de aventuras, de criatividade, de realizações. Resumindo, vou usar as palavras de Jesus: o céu será e é um paraíso. Quarta coisa que você precisa saber, crer, ter. Anota aí, você precisa ter uma perspectiva eterna do tempo. Você precisa ter uma perspectiva eterna do tempo. Eu quero ler para vocês uma história verídica que aconteceu com um pastor chamado Moody. Foi um dos grandes pregadores da história, mas tem algo muito interessante que aconteceu com ele, com uma pessoa que fazia parte do rebanho que ele cuidava. A história diz assim, fica atento aqui que eu vou ler, não está no PowerPoint. Um dia, o jovem pastor Moody recebeu em seu escritório um membro de sua igreja cuja esposa acabara de receber a notícia de que tinha apenas algumas semanas de vida. Moody foi ao hospital para visitá-la e surpreendeu-se com o que ouviu daquela jovem senhora. Ela falou que tinha lembrado de uma pregação do pastor Moody a respeito do tempo de Deus. O texto era o seguinte, o texto está aí no PowerPoint. Ela falava que lembrava
desse texto que o pastor havia pregado. E o texto diz assim, 2 Pedro 3,8: Meus queridos amigos, não esqueçam isto: para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Continua a história. Ela então perguntou: é isso mesmo, pastor? Isso é verdade? 1000 anos é como um dia para Deus? E o pastor disse: sim, minha amada, é isso que a Bíblia diz. Então ela disse: pastor, eu estava aqui fazendo as contas, e se 1000 anos são como um dia na realidade de Deus, 40 anos corresponderia a mais ou menos 1 hora. Então, mesmo que o meu marido ainda viva 40 anos depois da minha morte, eu só terei que esperar por ele lá no céu mais ou menos 1 hora. É menos do que eu espero todos os dias ele voltar do trabalho. E mesmo que meus filhos ainda vivam mais 80 anos, terei que esperar por eles apenas 2 horas. Será menos tempo do que eu espero todos os dias para que eles voltem da escola. 2 semanas depois, ela partiu. E a última coisa que ela disse ao marido foi: eu amo você, cuide dos nossos filhos, vejo você daqui a 1 hora. Isso é que eu chamo de partir corajosamente. Que maravilha! Uma pessoa que tem a dimensão correta da eternidade. É claro, ela pode ter errado nas contas dela 1 hora, 2 horas, mas é impressionante essa conta que ela faz. Se 1000 anos é como um dia para Deus, então a dimensão de eternidade, ela não vai ter que esperar 40 anos pelo marido, se ele vivesse tudo isso. A minha compreensão ainda vai além, mas apenas a minha compreensão, você pode discordar dela. Na realidade da eternidade não existe essa realidade de tempo e de espaço que nós temos aqui. É por isso que às vezes a gente acha que Deus demora, porque a gente está preso ao Cronos, ao nosso tempo. O tempo de Deus é o Kairos, é uma outra realidade de tempo. Eu imagino que na eternidade a gente não vai esperar nem 1 hora, porque lá tudo já é, tudo já está. E quando a gente sai dessa dimensão do tempo e chega na eternidade, é como fechar os olhos aqui e abrir os olhos na eternidade. Mas é você ter uma perspectiva eterna do tempo. Nos vemos daqui a 1 hora. E partiu corajosamente. Ela partiu corajosamente porque ela cria que a sua permanência na terra era passageira, mas que a sua existência era eterna. Ela cria que o céu é uma realidade, e não só uma realidade, que o céu é um lugar maravilhoso. Ela tinha uma perspectiva correta do tempo, e o principal, ela tinha entregue a sua vida a Jesus, e havia recebido Jesus como seu Senhor e o seu Salvador. Sem Jesus, você não pode morar no céu. Diga para a pessoa que está do seu lado: sem Jesus, você não pode morar no céu. Nós lemos que Jesus é aquele que foi preparar as moradas, e é aquele que disse que retornaria para buscar você, para morar com Ele no céu. Então, sem Jesus, você não pode morar no céu. E eu quero finalizar lendo aqui um trecho maior desse texto de João, capítulo 14. Vou ler do versículo 1 ao versículo 6. Acompanhe comigo na projeção. Diz assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. O texto continua: mesmo vós sabeis para onde vou,
e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Amém? Eu sou a ressurreição e a vida. Todo aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. É o texto que nós lemos anteriormente em João 11:25. Você não pode entrar no céu sem Jesus. Ele é que foi preparar a morada, e Ele é que voltará para buscar aqueles que vão passar a eternidade com Ele. Eu quero finalizar agora passando um vídeo muito interessante que mostra a rapidez com que a vida passa e que você não pode deixar para amanhã aquilo que tem que ser feito hoje, principalmente iniciar um compromisso com Jesus, aquele que pode te levar para o céu. Tudo vai ficar diferente. Porque por mais que a gente não perceba, às vezes se recusa a acreditar, o tempo voa. E com ele, mais do que a minha imagem, eu risco é deixar de lado minhas ideias, meus sonhos, minhas vontades, minha essência. Esquecer quem eu sou. E você nem percebe. Você já pensou nisso? O problema é que a vida passa diante dos nossos olhos e a gente nem percebe. E depois, tarde demais, vai querer saber o que fez de bom, sem ter tempo de recuperar. Enquanto dá tempo, faça a sua vida valer a pena, antes que seja tarde. Exatamente isso. A vida passa muito rápido. E antes que você perceba, ela pode estar no final. Nesse vídeo ele mostra a lógica de alguém que morre velho, idoso. Mas a gente sabe que essa não é a lógica da vida, né? O corredor da morte, ele não escolhe idade, não escolhe fator intelectual, financeiro, nacionalidade, parentesco. Crianças morrem, jovens morrem, adultos, velhos, ricos, pobres, negros, brancos, brasileiros, japoneses, todos nós morremos sem discriminação. Não há preconceito com a morte, ela veio para todos. Não há hora marcada e nem lógica. Quem criou a lógica de que os filhos enterram os pais? Quem criou essa lógica? Nós. Em algum lugar na Bíblia diz que Deus prometeu que os filhos enterrarão os seus pais? A gente está acostumado a ver que pais também enterram seus filhos. Não existe lógica. Então o fim que é eminente, que já é próximo por natureza, pode estar mais próximo do que você imagina. Isso não é para gerar medo, mas é para gerar transformação e sabedoria. Lembra? Faça com que saibamos como são poucos os nossos dias sobre a terra, para que tenhamos um coração sábio. Você não vai entrar no céu sem Jesus. Então a coisa mais importante que você pode fazer hoje com a sua vida, se você ainda não fez, é convidar Jesus para ser o teu Senhor e o teu Salvador. Na verdade é menos do que isso, porque convidar não precisa, porque Ele já se convidou. Em Apocalipse 3:20 Ele diz que está à porta, está batendo na sua porta, está pedindo para entrar no seu coração e na sua vida. Então você não precisa nem convidar Jesus, você só precisa aceitar o convite dele, precisa abrir a porta para Ele. A iniciativa foi de Deus. Ele enviou Jesus. Jesus veio e morreu a sua morte, pagou a dívida do seu pecado. A Bíblia diz que o pecado é o que nos fazia separação entre nós e Deus, e Jesus vem e paga a dívida do seu pecado. Em Jesus a justiça de Deus é satisfeita. Há pecado, alguém precisa ser punido, esse pecado precisa ser punido. Então em Jesus a justiça de Deus é satisfeita e há uma punição justa
contra o pecado. Mas em Jesus também a graça e a misericórdia e o amor de Deus é satisfeito, porque em Jesus, e por causa que Jesus assumiu a minha culpa, agora Deus pode me perdoar livremente, porque o meu preço, a minha dívida já foi paga por Jesus. E quando você crer, como diz João 1,12, quem crê em Jesus e o recebe, recebe também o direito de ser feito, tornado, adotado como filho de Deus.